Pessoal, boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Desculpa, houve um problema técnico e a gente deu um problemaço lá e a gente está consertando esse problema, né? Tivemos que trocar o link, infelizmente, mas a gente já está no ar. O Marcelo já tá na escuta e a gente já vai começar dentro de instantes a live, tá, pessoal? Desculpa aí pelo problema técnico, tá? Aí, Marcelo, a gente já está no ar. Olá, pessoal, ouvindo? boa noite, tudo bem? Estou ouvindo. Ah, tá. Então, assunto muito de relevância hoje, um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre LGPD. Quase falei LGBT, ó. Olha que coisa. Olha que você está na cabeça, hein, cara? Toma cuidado, cara. Assunto importantérrimo aqui, né? Que vai afetar todo mundo, né? Que vai afetar a vida da gente como um todo, dentro da área de rastreamento, dentro de qualquer empresa vai ser afetada, né? E o importante é que a gente se informe, é que a gente se prepare, que pode haver uma avalanche de coisas aí em cima da gente, né? Mas vamos lá. Vou deixar o Marcelo... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, que hoje está meio complicado aqui, viu? Espera aí um pouquinho, pessoal. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o que é e para que serve o LGPD? Essa é uma pergunta que tem muita gente já fazendo, né? De repente, essa avalanche de coisas caiu em cima da gente, de repente o Senado se reuniu lá, de repente conseguiram adiar um pouco essa avalanche de coisas em cima da gente, e agora realmente veio, né? E tem muita gente que não sabe nem o que é que significa esse LGPD. Então, Marcelo, vamos começar explanando para o povo aí o que é e para que serve esse trem aí. Vamos lá. Tá bom, então vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer ao convite do Juliano. Isso é presente, por favor. Sim, eu sou Marcelo Augusto, tá? Eu sou sócio proprietário da MA Gerenciamento de Riscos e também sou sócio da Marcelo Augusto Advocacia, tá? Eu sou empresário do segmento de consultoria e assessoria para empresas do segmento de rastreamento. Estou nesse mercado de gerenciamento de risco há quase 21 anos e também sou advogado e me especializei na Lei Geral de Proteção de Dados desde a sanção da lei que foi em 2018. A pergunta do Juliano, né? O que é LGPD? Para muitos é uma grande novidade, mas na verdade é uma lei que foi sancionada há 2 anos atrás, tá? Então não é uma novidade para o ordenamento jurídico. Para as empresas, para alguns empresários, de fato, é algo muito novo. Para muitos é um bicho-papão enorme. Vocês vão perceber ao longo da nossa conversa que, de fato, existe uma grande complexidade da lei, mas para os bons empresários, vocês vão entender que isso é benéfico, não é maléfico, como muitos entendem. E a Lei Geral de Proteção de Dados tem um detalhe que é importantíssimo. Muito diferente das outras várias leis que foram criadas dentro do nosso ordenamento jurídico, aquelas leis que, no vulgo popular, né, essa lei não vai pegar, a LGPD ela é um espelho do que foi implementado em outros países, como, por exemplo, a Comunidade Europeia. Tá? Se vocês pegarem, traduzir a Lei Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia, vocês vão perceber que é um Ctrl+C, Ctrl+V. Por que surgiu essa lei? Qual é a origem dessa lei? A Alemanha foi o primeiro país a introduzir no seu sistema jurídico, no seu ordenamento jurídico, uma lei de proteção de dados. Tá? Veio a Comunidade Europeia, nós temos a nossa vizinha Argentina também com uma lei de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma imposição das grandes potências para que a comercialização, a negociação entre esses países. Tá? Então, não é uma lei qualquer, como a lei do motorista, como outras leis que vieram para o nosso ordenamento e, de fato, não teve aplicação. Todos estão me escutando aí bem? Tranquilo? Sim, perfeito, perfeito. Então, tá bom. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela requer o quê? Que as empresas estabeleçam processos, procedimentos e ferramentas que vão trazer para a pessoa física a segurança dos dados dessas pessoas. Nada mais do que isso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê obrigações da pessoa jurídica versus a pessoa física.
tá? Essa lei ela não vai atingir direitos da pessoa jurídica, muito pelo contrário, ela impõe obrigações à pessoa jurídica. Respondi a tua pergunta aí, Juliano? Respondeu muito bem a pergunta. E, pessoal, aproveitem o especialista aí, viu? E joguem perguntas aí no chat, por favor. Podem ir fazendo perguntas aí ao longo da explanação, que não tem nenhum problema. A gente vai respondendo. Exatamente. Deixa eu recompartilhar a tela aqui. Hoje está meio complicado aqui esse lance. Pessoal, aproveitem e cliquem no joinha aí, por favor. Aumentem aí a relevância desse chat aqui, dessa live, porque isso aí é relevante para nós, que coloca a gente mais para cima no YouTube e a gente consegue mais visualizações, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, e essa coisa foi bem recente, né, Marcelo? E foi, como você disse para mim hoje no telefone, que foi uma loteria esportiva, né? A gente marcou essa live para fazer. Peraí, Juliano, acho que o Murilo está falando. Eu acho que o Murilo está falando alguma coisa aí. Não, não tá. Tá? Não tá. Bom, essa lei ela foi bem relevante porque essa live, né, foi bem relevante porque essa lei ela foi promulgada em dia 20, passou pelo Senado dia 26, né? E já houve até notas de esclarecimento sobre a vigência dessa lei, sobre quando ela começa a acontecer. Realmente ela começou já a acontecer? Fala para nós aí, o que está acontecendo? Vamos lá, olha só. Como eu falei no início, essa lei ela foi sancionada em 2018, tá? Como todo bom brasileiro que somos, nós esperamos até os 45 do segundo tempo para falar de fato que a lei ia entrar ou não. E não existia, até o começo do ano de 2020, qualquer razão, qualquer motivo que justificasse a prorrogação da lei, uma vez que, quando ela foi sancionada 2 anos atrás, 2018, foi dado 24 meses aí para que as empresas fizessem essas adequações. 24 meses é muito tempo, tá? E com a entrada, com a chegada dessa pandemia mundial, se viu uma brecha para, de fato, prorrogar a lei. E aí o que aconteceu? Foi aprovada uma medida provisória chamada 959. Essa medida provisória empurrava o início da lei para maio de 2021, tanto a entrada da lei como as sanções aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? E aí, com tudo que aconteceu em meio a essa pandemia, esses desmandos dos nossos governantes, rastreando celulares, informações e tudo mais, o Congresso entendeu que a lei teria que entrar em 2020. Só que aí existia um pequeno problema, um pequeno empecilho que se chamava a ausência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ela não foi constituída ainda, tá? Então, o que foi feito aí, tendo em vista todo esse desmando dos nossos governantes? Foi criado um projeto de lei que se tornou em lei, que é a 14.010, que foi aprovada em 10 de junho de 2020, que jogou o quê? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 21 de agosto de 2021. Ou seja, as sanções aplicadas por essa autoridade foi prorrogada para daqui um ano, 2021. E aí nós ficamos com uma pendência que é a medida provisória 959, porque a medida provisória 959 dizia que a lei entraria em maio de 2021. Então nós tínhamos, no meio desse caminho, depois de aprovada a MP pelo presidente, faltava a aprovação do Congresso Nacional, nós tínhamos um empecilho, uma lei que já autorizava a entrada da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para agosto de 2021 e a medida provisória que empurrava a lei e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para maio de 2021. Então, ontem foi o último dia da aprovação ou não da medida provisória 959. Por isso que foi muito rápido aí esse processo. Hoje é quinta-feira, na terça-feira tínhamos uma informação que a lei entraria dia 31 de dezembro de 2020 e ontem nós tínhamos a informação que a lei estava vigente. Tá? Então, o que acontece? Nós temos lá um regulamento interno no Senado que permite esse movimento que o presidente do Senado fez, tá? E o que falta agora? Só falta a caneta do presidente. Só isso que falta para a lei entrar, de fato, em vigor. O que se discute é que, ao passo que o presidente vai lá com essa canetinha e sanciona essa lei, ela retroage, tá? Então, a partir do dia 16 de agosto, a lei está valendo.
para todos os efeitos legais. Respondi a sua pergunta aí? Respondeu, já, o pessoal já está perguntando também lá, mas vamos avançar mais um pouquinho aqui, tá? Quer mandar a pergunta? Manda a pergunta, para mim é tranquilo. Não, vamos avançar mais um pouquinho aqui, daqui a Então, pouco eu vamos lá. compilo as perguntas e faço para você. Beleza. Agora o mais importante, tá? O mais importante não, o que mais nos interessa, né? Multas e sanções, né? O governo, ele fez essa lei e a lei, quem não respeita a lei, vai levar uma multa, vai levar algum tipo de sanção para que você seja penalizado por não cumprir, né? Sim. E eu vi lá, e tem cifras lá assustadoras, tem coisas lá que quebra a empresa, né? E agora mesmo, uma pessoa estava falando comigo pelo Telegram, e ele falou, cara, essas coisas, essa lei vai quebrar muita empresa se não tiver adequação. O governo pode atacar, e também as pessoas que se sentirem lesadas com os dados, por exemplo, eu me senti lesado com o dado que vazou de alguma determinada empresa e alguém pegou esse dado e começou a fazer spam contra mim, começou a ligar no meu celular e aí eu posso eu mesmo processar a empresa e aí a partir daí a lei já inclusive acho que já está valendo, não é isso, Marcelo? E quais são as sanções e multas? Vamos lá, um passo importante aqui que todo mundo precisa entender é o seguinte: alguns empresários entenderam que a prorrogação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para agosto de 2021 isentam eles de qualquer penalidade. Muito pelo contrário. Nós temos a lei, ao passo que a lei entre em vigor, no seu artigo 42, diz lá que a empresa será punida caso ela descumpra o texto de lei, tá? Então, nós temos dois cenários. Eu, Marcelo, pessoa física, me senti lesado pela empresa do Juliano. O que eu vou fazer? Eu vou no judiciário e vou pedir danos morais e materiais contra a sua empresa, porque você não correspondeu à integridade dos meus dados dentro da tua empresa. Outra questão é as sanções aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como você mesmo mencionou. A multa é super tranquila, 2% do faturamento ou 50 milhões. Isso é dinheiro tranquilo, qualquer empresa no Brasil vai conseguir arcar com uma multa dessa. Tá? Mas é importante entender o seguinte, senhores. Mas então, por que a Autoridade Nacional vai entrar somente em agosto de 2021? Porque ainda ela não foi constituída a diretoria. Nessa madrugada que passou, depois do decreto do Senado, já foi feito, o presidente já assinou um decreto que já constitui a diretoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso vai caminhar muito bem agora, a partir do momento que foi aprovada o início da lei. Então, quando eu chegar lá em agosto de 2021, eu vou ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicando sanções porque a empresa do Juliano não cumpriu as regras e eu, Marcelo, pessoa física, posso ir até o judiciário e vou pedir danos morais e materiais. E a empresa vai tomar duas punições, uma do judiciário, porque eu estou brigando pelos meus direitos como pessoa física, e a Autoridade Nacional vai aplicar as sanções de acordo com o que está previsto no capítulo das sanções previstas lá. E as sanções não se resumem somente em valores, né? Eu tenho lá caça de alvará, bloqueio de manipulação de dados, enfim, eu paro a empresa. Nossa Senhora. Então, é um negócio complexo, bem complexo. Então, vamos lá, Marcelo. Marcelo, rastrear ilimitada perguntou aqui, essa lei vale de empresa para pessoa física, de PJ para PJ, não? Sim, vale, né? Vale de PJ para PJ. Não, a lei essa lei é de PJ para PJ só. Não. O que a lei estabelece é o seguinte, eu, pessoa jurídica, eu sou controlador de dados. Se eu vou utilizar, imagina eu, Marcelo, tem uma empresa de rastreamento, eu vou usar uma terceira, uma empresa de pronta resposta. Eu sou o responsável controlador e sou responsável pelo terceiro que eu contratei dentro do meu processo. Então, ambas as empresas, se elas trabalham em conjunto, uma é parceira da outra no negócio, complementam o negócio uma da outra, ambas são responsáveis pelos dados da pessoa física. Entendi. A Karen Tota Coimbra. Obrigado, Karen, pela audiência. Qual é a data de adequação para LGPD no Brasil? Até quando eu posso me adequar, Marcelo? Era para ter se adequado até o dia 14 de agosto de 2020. Se não se adequou, já está atrasada.
Então, Karen, vamos correr. Daqui a pouco eu vou encher o Marcelo de perguntas sobre coisas práticas aí para a gente se adequar aí. Mas vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Quem é a autoridade? O Rastrear Ilimitada está perguntando quem é a autoridade da LGPD que irá aplicar sanções de penalidade. O que é a autoridade da LGPD, Marcelo? Vamos fazer uma analogia aqui, uma Anatel. A Anatel é uma autoridade referente a comunicações, certo? Nós vamos ter a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser uma agência que vai regular todo e qualquer dados manipulados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, legal. O Claudomiro Coutinho aqui, ele está estudando programação de site, questões de dados em site. Tem alguma penalidade? Sim, tem. Eu acho que envolve muito mais sistema, né, não, Marcelo? As pessoas entendem que a LGPD ela só tem o tráfego eletrônico, muito pelo contrário. Todo e qualquer papel impresso que contenha dados da pessoa física se enquadram dentro da LGPD. Claro que o tráfego por sistemas ele vai ser maior, só que todo e qualquer ambiente físico ou eletrônico que eu tenha dados da pessoa física será enquadrado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, bacana, hein, cara? Bom, já entendemos que está todo mundo ferrado, né? E a gente vai ter que se adequar, né? Mais ou menos, né, Marcelo? O que você acha que... multas e sanções. Vamos lá para a próxima página. Os impactos da LGPD no segmento de rastreamento. Eu acho que a gente não deve falar somente no segmento de rastreamento, porque tem gente aqui na área de monitoramento de alarmes, isso vai afetar assim como um todo, né? Mas vamos falar um pouquinho desses impactos do LGPD nesse segmento especificamente. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui que eu costumo utilizar em reuniões, que é o seguinte. O Juliano tem uma padaria. O Juliano lá tem 5 funcionários dentro dessa padaria e tem lá uma relação de 30 clientes que são fidelizados na sua padaria. O Juliano vai ter que se adequar à LGPD pelo seu grupo de funcionários que estão dentro da sua empresa, tá? Seja eles administrado pelo um RH próprio ou terceirizado como uma empresa de contabilidade, você vai ter que fazer o seu processo interno e cobrar que essa contabilidade também se adeque à LGPD, porque você vai estar trafegando dados de pessoas físicas entre ambas as empresas. O que normalmente acontece? Eu pego uma relação lá de 15 funcionários, mando por e-mail e mando para a contabilidade. E vice-versa, vem na mão dupla aí essas informações. Quando acontece isso, eu perco a rastreabilidade dos dados. Eu estou não conforme com a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei diz que eu tenho que ter transparência, rastreabilidade de todos os dados que eu manipulo dentro da minha empresa. Então, qualquer segmento, qualquer CNPJ terá que tratar os seus dados. Tá? Então, ela vai impactar diretamente em qualquer CNPJ. Um exemplo, moro num condomínio residencial. O condomínio tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Quem que gera o boleto ali mensal do condomínio? Uma administradora. E também deve se adequar. Ela tem que se adequar e o condomínio tem que se adequar. O condomínio tem que ter o meu consentimento como pessoa física para ela compartilhar os meus dados com um terceiro na relação jurídica. Tá? Então, o impacto da Lei Geral de Proteção ela está muito vinculado ao consentimento da pessoa física. Eu tenho que consentir que o Juliano compartilhará os meus dados com 1, 2, 3, 4, infinitamente quantas pessoas eu tenho que consentir. Entendi. E tem que estar bem claro isso aí, inclusive. Sim, a lei diz que tem que existir a transparência. Então, se eu vou disponibilizar meus dados para a empresa do Juliano, você tem que me dizer com quem você irá compartilhar os meus dados de forma inequívoca. Você vai compartilhar os dados com a empresa A, B, C, D, E quais serão e por qual motivo você vai fazer esse compartilhamento de dados. Se não existir esse consentimento da pessoa física, você está infringindo a lei. João Gabriel Barreto, ele está perguntando aqui, ele fez uma observação que os policiais às vezes gravam imagens de pessoas tal, e depois divulgam essas imagens na internet, né? Isso aí também faz parte dessa lei de proteção de dados? Existe uma lei de abuso de autoridade que já tem uma previsão da questão da imagem.
tá? Que é uma coisa distinta. Mas a lei ela diz o seguinte: eu tenho que identificar a pessoa. A lei tem que identificar. Não adianta eu falar, é o Juliano. Juliano do quê? É o Marcelo. Marcelo do quê? Eu tenho que identificar a pessoa. O nome da pessoa física tem que ser identificável. Tá. O Rafael Camargo falou que oferece um serviço, mas o sistema é terceirizado. De quem que é a responsabilidade? Isso vai de encontro a uma pergunta que eu ia fazer. Quem é que deve se adequar? Empresas fornecedoras de sistema, empresas de rastreamento que fornecem o serviço final ali. Eu acho que a adequação é de todo mundo, né? Mas fala aí um pouquinho aí, de ordem prática aí. Eu uso um sistema de uma empresa que fornece o sistema de rastreamento, tá? Só que eu que cadastro lá os meus clientes. Como é que funciona esse trâmite, ô Marcelo? Você é o controlador dos dados, tá? O Certo. cliente é da sua empresa, então você é o responsável legal. Se eu vou compartilhar esses dados com um terceiro, com um provedor de software ou um provedor de serviço, eu tenho que ter o caminho, o canal correto de compartilhamento desses dados, e esse meu terceiro tem que estar adequado à LGPD. Eu costumo dizer que quem vai impor a implementação da LGPD não é nem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, são os próprios tomadores de serviço. Um exemplo, uma grande multinacional, que as principais empresas que já estão adequadas dentro do Brasil, ela vai impor aos seus parceiros de negócio a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Ela não quer ser colocada num polo passivo dentro da justiça como uma empresa que descumpriu aí a questão da segurança da informação. Entendi. Mas, por exemplo, continuando nesse mesmo assunto, eu uso uma empresa terceira que me fornece um sistema, tá? Mas como que eu vou saber se essa empresa terceira, a não ser através da palavra dela, mas tem alguma coisa, algum selo, algum meio para eu entender que aquela empresa terceira com certeza está adequada ao LGPD, que eu posso comprar o serviço dela com toda certeza que eu não vou ser enroscado por alguma situação? Por exemplo, eu posso ser afetado. Eu estou comprando de uma empresa terceira, só que ela não está adequada. Só que eu não sei disso. Mas aí alguém vem ou a autoridade lá vem e me processa e me multa. Essa empresa terceira vai ser corresponsabilizada, certo? Sim. Tá. O primeiro sinal que a empresa está adequada à LGPD, ela vai ter que ter um representante legal que se chama encarregado de dados, que a lei determina. Tá? Existe um capítulo exclusivo dentro da lei que fala sobre as atividades do encarregado, ou conhecido como DPO, que é a nova profissão aí do momento. Esse responsável, ele vai responder toda e qualquer não conformidade dessa empresa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei ainda não, a lei pura não determina nenhuma certificação. Pode ser, no meu ponto de vista, que quando a autoridade for constituída, ela vai escrever um regulamento da regra do negócio. Pode ser que ela determine um selo, como o caso da Anatel, que ela determina lá uma homologação, enfim, pode ser. Isso ainda não é certeza, não está previsto na lei. Tá? Isso é uma opinião minha, do Marcelo. Isso não está na lei e ainda nós não sabemos o que vai ser definido nesse regulamento criado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vixe, tem bastante pergunta aqui, Marcelo. O pessoal está cheio de dúvida, hein? Mandei. Bastante coisa aqui. Eu vou até recompartilhar minha tela aqui para mostrar aqui para o pessoal aqui que a gente já até pensou em algumas situações aqui que vocês estão perguntando, tá? Vamos lá. Qual é a nossa audiência aí, Juliano? Tá boa? Então, o pessoal tá bem interessado. Mas agora eu não consigo ver, me desculpe. Já eu Depois a gente falo. vê. Então, tá aqui alguns assuntos, inclusive tem um assunto aqui que foi comentado lá no chatzinho já sobre seguros, tá? Mas tem algumas outras perguntas rolando lá no chat, justamente sobre dados sensíveis, né?
Algumas pessoas perguntaram sobre esse tal de dados sensíveis, quais são os dados sensíveis que eu devo cuidar, que eu devo tomar conta, tal. Espera aí um pouquinho. Vamos lá. Pessoal, deixa seu like, tá? Deixa seu like aí que é importante para nós, tá? O Geilson Ribeiro. Fora dados cadastrais do cliente, quais são os dados voltados do rastreamento do veículo que pode ser considerado um dado sensível, né? As informações de posicionamento geradas pelos rastreadores, o Felipe também comentou, precisam de consentimento do condutor para ser armazenado? Duas perguntas aí. Vamos lá. Dados pessoais e sensíveis estão relacionados à pessoa física, ok? As posições do rastreamento, ele identifica que é o Juliano? Não, se ele não identificou que o Juliano, não se enquadra dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. São coisas distintas, tá? Agora, se eu tenho lá, vinculado no meu grid de monitoramento, o nome do Juliano amarrado à placa do carro, eu estou identificando ele. Entendi. Tá? Então, são coisas que nós precisamos separar. O que são dados sensíveis, gente? Dados sensíveis é a minha religião, se eu tenho alguma doença, isso são dados sensíveis, tá? Se eu tenho se eu devo no mercado, se eu sou inadimplente, enfim, isso são dados sensíveis. Estão vinculados ao meu dado pessoa física e tudo que está dizendo que eu sou, minha etnia, minha religião, minha raça, minha cor, isso são dados sensíveis. Entendi. Mas as informações de posicionamento também são dados sensíveis? Ou seja... Não? São identificáveis. Eu tenho que mas identificar, eu tenho que vincular ela ao Juliano. Só a posição por si só, ela identifica que é o Juliano? Não. Mas se ela tiver uma relação, por exemplo, o carro de tal pessoa estava em tal lugar, aí já é um dado sensível. Não é. Também não? Não, porque não está amarrado. Eu tenho um veículo. A Mercedes-Benz do Juliano, placa X, não está vinculada a você. Eu não consigo identificar de pronto. Para eu saber que aquele carro é do Juliano, eu vou ter que levantar a placa. Essa informação ela está disponível no mercado? Não. Eu tenho que ter um acesso diferenciado para saber que aquela placa corresponde à Mercedes-Benz do Juliano. O Rogério fez duas perguntas aqui. Sou corretor de seguro, poderia comentar sobre a cobertura de seguros de riscos cibernéticos? E outra pergunta uma forma de proteger para quem ainda não está adequado ou para se resguardar de possíveis falhas. É importante comentar sobre essa forma de se resguardar. Bom, a gente vai dar uma comentada, né? Sim. Bem no nosso finalzinho, aqui. No finalzinho aí eu falo como funciona todo o processo de implementação da lei, tá? A gente pode até começar já a falar um pouco sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tinha que falar mais uma coisa mais de ordem prática, né? Pessoal. Tá. Eu vou pegar o gancho, então. Ali da pergunta que foi feita sobre quanto tempo nós temos aí para fazer a implementação da lei. O nosso tempo já acabou. Nós tivemos 24 meses para fazer a adequação da lei. Tá? Então, não temos mais prazo. Nós vamos fazer aqui a adequação com o carro em movimento. Vamos trocar o pneu com o carro em movimento. Essa é a grande verdade. Tá? Não sei se fizeram essa pergunta para você, mas normalmente fazem essa pergunta para mim. Qual é o tempo de implantação da LGPD? A resposta é: depende. Depende da maturidade de cada empresa em processo, recursos e vontade de fazer o processo acontecer. Tá? A LGPD ela vai interferir em todos os processos da empresa, todos os recursos eletrônicos da empresa e treinamentos. Tá? Então, como que funciona o processo de implementação da LGPD? Primeiro passo, fazer um mapeamento de todo o seu processo. Entender como que entram os dados, como são manipulados, por que são manipulados e como são armazenados. Tá? Esse é o primeiro passo. Eu superei essa fase, entendi o que é a empresa, como ela trata dados dentro dela. Eu vou para a segunda fase, que é o quê? Criar um plano de adequação, de acordo com cada área da empresa. A LGPD ela não está restrita a um único setor. A LGPD ela abrange toda a empresa.
tá? E aí eu criei esse plano de adequação da empresa, eu vou fazer o quê? A colocação do encarregado de dados. Toda empresa terá que ter um representante legal, que é o encarregado de dados, ou conhecido como DPO, tá? Toda e qualquer empresa. Até então, a lei não faz nenhuma distinção. De 1 a 1 milhão de dados dentro da empresa, a empresa terá que ter um DPO, ou encarregado, como queiram falar, tá? Então, vamos voltar lá. Fiz o mapeamento, fiz um plano de adequação, coloquei o DPO, aí eu vou para a fase do quê? De implementação. Fazer os ajustes sistêmicos, os ajustes de procedimento, e aí eu vou passar para a fase de treinamento. Eu tenho que capacitar todas as pessoas envolvidas dentro da minha empresa, do faxineiro ao presidente. Ninguém escapa desse treinamento. Por quê? Eu posso ter lá na minha recepção da minha empresa uma recepcionista que, no seu tempo ocioso, o que ela faz? Ela ajuda o pessoal do RH, ou ela ajuda o pessoal do administrativo, enfim. E aí ela terá acesso a dados sensíveis, dados de pessoas físicas. Show. Então, o Felipe perguntou também, eu poderia comentar a análise cadastral? A gente vai comentar alguma coisa sobre isso, né? Não vamos falar sobre cadastro, tá? É um dos tópicos aí. Isso aí está bem voltado ao gerenciamento de risco, mas eu não vou falar assim. Quais são as sanções financeiras? A gente já falou um pouco, né? 2% do faturamento, né? Tem bastante coisa aqui, o pessoal está realmente preocupado, né? E tem que ficar mesmo, né? Porque um troço desse pode quebrar uma empresa, né? Sim, pode quebrar uma empresa. Certamente pode quebrar uma empresa, porque são pequenos detalhes que vão fazer a diferença dentro desse processo, tá? Como eu falei no início, a lei parece ser um monstro, mas se você fizer todo esse fluxo que eu acabei de falar para vocês, certamente você vai fazer uma implementação dentro do menor tempo possível e com total segurança. Tem mais uma aqui para a gente partir logo para a parte prática, né? Tem mais uma perguntinha aqui, ó. As empresas de proteção de crédito não poderão mais oferecer o serviço de consulta, porque o inadimplente não assinou nenhum documento autorizando a divulgação do seu status financeiro. É isso aí? É isso, Marcelo? A lei ela abrange tanto a pessoa jurídica privada como a pública, tá? Ambas estão dentro desse negócio. A lei de proteção de dados está muito relacionada ali à questão bancária, tá? Se ela fizer a adequação dentro do processo dela, ela vai fazer, tá? Dentro do limite da lei. É onde se espera muitas ações no judiciário em virtude do score, enfim, porque exatamente é um conflito de interesses aí da lei. Entendi. Mas vamos lá, vamos para a parte prática da coisa, então, né, Marcelo? Aqui, ó, se você estiver enxergando a minha tela. Estou vendo a tela. Então, linkamos aqui algumas coisas, ó. Captação de clientes através de leads, né? Eu soltei lá no... Fiz uma propaganda tal e estou captando os leads. Como é que eu devo cuidar desses dados que chegam para mim, desses leads que foram captados aí, futuros clientes? Como é que faz? Tá. Você tem dois formatos de leads, né? Você tem um leads que você criou dentro do teu próprio banco de clientes, tá? Que você vai ter que ter um consentimento deles. E você tem aqueles leads que algumas empresas compram no mercado para fazer captação. O risco de você, na aquisição desse lead de um determinado fornecedor, quando vocês fizerem contato com esse cliente, eles te questionarem a origem dos dados. Tá? Eu sempre faço isso. Então, aí a lei diz o seguinte: a empresa deve transparência. Então, você vai ser questionado. Eu ligo para o Juliano, como pessoa física, e falo: olha, eu sou da MA, gerenciamento de risco, e estou te oferecendo uma consultoria. Você vai me questionar: ok, como que você conseguiu meus dados, Marcelo? Eu vou ter que te dizer a origem da informação. A empresa não pode tratar sem transparência dados de pessoas físicas. Então, vocês vão ter que tomar muito cuidado com leads adquiridos no mercado a partir da entrada da lei. Tá? Os leads internos, que é aquela... Por exemplo, eu tenho lá na minha carteira de clientes uma infinidade lá, 10 mil contatos. Quando esses clientes entrarem ou estão dentro da minha carteira, eu tenho que passar para eles um consentimento. Muitos de vocês receberam aí nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, uma atualização de contrato aí relacionada à LGPD.
que é exatamente Sim. você está renovando o seu contrato. Da mesma forma, para a sua carteira de clientes existente ou aqueles clientes que você já tiveram uma relação comercial, vocês vão ter que disparar para eles aí um pedido de consentimento que vocês possam tratar os dados deles para marketing, para enfim, para qual fim que vocês vão trabalhar, tá? Lembrando, até pegando o gancho aqui, todo e qualquer, não vamos falar isso no contrato, mas todo e qualquer cliente novo ou já antigo, vocês vão ter que atualizar contratos com eles, ok? Exatamente pedindo aí o consentimento de acordo com a LGPD. Então, eu tenho que fazer, é o segundo tópico que eu estou listando aqui. A gente tem que fazer, então, um aditivo, né? Um aditivo de contrato com o cliente, né? Isso, Dizendo, você e se pode falar. esse cabra não quiser assinar esse aditivo? Olha, muito difícil, até porque muitas pessoas desconhecem ainda a LGPD. Por mais que a pessoa física conheça mais do que a pessoa jurídica sobre a lei, é algo que até então está fluindo normalmente, porque é uma fase de transição, tá? Então é importante que essa transição aconteça dentro do menor tempo possível, porque ao passo que a pessoa física vai entendendo o que é LGPD, que isso está relacionado aos direitos dele, pessoa física, tende a ficar mais complexo essa aceitação, esse consentimento. Entendi. E a questão do CRM? Às vezes eu estou usando um CRM de terceiro que está na nuvem e tal, também a empresa tem que estar adequada, né, ao LGPD. Sim, não só essa questão, né, Juliano, da empresa estar adequada. Algumas empresas, elas compram ali os módulos básicos do Uhum. CRM e faz uma emendinha, né? O gatinho, aquela coisa do brasileiro, né? Um Excelzinho, ou ela pega um outro sistema dentro da própria empresa, faz ali um monstrinho e faz a administração da empresa. Como que eu vou monitorar? Como que eu vou ter rastreabilidade dos dados? Então, cuidar do CRM não basta só eu ter a certeza que o meu terceiro está dentro da LGPD. Eu tenho que entender que o meu CRM compreende a Lei Geral de Proteção de Dados. Quer ver um outro detalhezinho do CRM? Eu posso ter o melhor CRM do mundo, robusto, contratei todos os módulos, sou ali no top. Só que eu esqueci de tirar o flag ali, que eu faço download de todos os dados para o Excel. Aí lascou. Aí eu vou lá, faço um downloadzinho do Excel, baixo lá 120 mil clientes e mando por e-mail. Perdi a rastreabilidade. Perdeu a rastreabilidade e você perdeu, você pode até ser processado por isso, né, gente? Então, pessoal, ó, isso não é só em relação ao CRM, é em relação à plataforma de Tudo, monitoramento, tudo. que também permite, às vezes, baixar tudo do cliente lá, tal, e às vezes o funcionário tem acesso, coloca num pendrive ali, tal, leva para casa. Eu acho que as pessoas têm que começar a se precaver, né? Desligar a USB da central, essas coisas aí, né? É o básico, né? Dentro do processo de adequação, Juliano, existem algumas regras para a área de TI, exatamente para fazer esses barramentos de como você fazer a usurpação de dados ali sem autorização prévia. Tá? Existem usos de recursos que não são nada absurdos, que vai fazer todo esse monitoramento. Então, eu sei que o Juliano sentou na máquina dele às 9 horas da manhã, ele logou às 8h01 da manhã, tudo que ele fez até o final do seu expediente vai estar ali devidamente registrado. Se eu tiver ali uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou até antes da entrada, o Marcelo vai lá e processa o Juliano, você vai conseguir provar em juízo que foi feito tudo dentro da lei. Entendi. E vamos voltar um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho de plataforma de monitoramento, porque a grande maioria das pessoas utilizam plataformas de terceiros, seja na questão do monitoramento de alarme patrimonial, tal, de alarmes residenciais de empresas, ou até de rastreamento. A maioria é plataforma de terceiro, né? E isso é uma grande preocupação minha, porque, como eu disse para você, não tem uma maneira ainda de eu ter a certeza que a plataforma que eu estou utilizando é uma plataforma segura que está em conformidade com a LGPD, né? Tá. Hoje, quando a minha empresa faz esse processo de adequação, o meu parceiro de TI, que faz toda essa parte comigo, ele faz todo o monitoramento dentro do sistema dos nossos clientes para identificar quais são as vulnerabilidades, tanto dele como dos seus terceiros. Nós fazemos toda essa infiltração dentro do sistema para entender quais são as vulnerabilidades. Você quer ver aqui um problema das plataformas? Quais são as licenças?
que essa plataforma utiliza? Ah, ele utiliza uma licença free. Ele vai atender a legislação? Não vai atender. Porque quando você utiliza uma plataforma que você não remunera ela por isso, você aceita as condições da plataforma. Ou seja, poderá existir compartilhamento dos dados que estão trafegando dentro desse recurso. Tá? Um outro ponto aqui de plataforma, isso acontece muito no gerenciamento de risco, eu vejo muito pouco aqui no varejo, que é um recurso chamado software integrador. Ele vai lá e pega todas as marcas, Autotrac, Sascar, enfim, você consegue ali compactar tudo numa única plataforma. Senhores, primeiro passo, se eu pegar ali e questionar um desses provedores, um Autotrac, um Sascar, eles permitiram o acesso às suas plataformas? Existe um documento? Não existe um documento. Já começa o problema. Se esse provedor não autorizou, não documentou essa integração, significa que tem um gato no meio do caminho. E nesse gatinho aí, eu posso ser penalizado. Entendi. Tá? Ó, o Rodrigo Coutinho perguntou aqui, para nós de rastreamento, tem alguma dica para inserirmos em nosso contrato para nos proteger? Pedir as autorizações lá para o cliente, né? O primeiro passo aí, um aperitivo para vocês, é o consentimento. Lógico que o contrato tem que ser formatado de acordo com a lei, tá? Mas o princípio básico é o consentimento. Entendi. Bom, e a questão dos aplicativos disponibilizados aos clientes? O que você tem para falar para a gente aí? Tem 99,999% das empresas têm aplicativos, e os aplicativos são disponibilizados aos clientes. O que eles recolhem de dados? E quais são os dados sensíveis que podem ter essa relação aí que a gente tem que cuidar para que a gente não incorra contra essa lei? O primeiro passo eu tenho que ver a questão em que plataforma está hospedado esse app. Esse é o primeiro passo que nós temos que tomar muito cuidado. O segundo passo eu tenho que deixar isso muito claro no meu contrato com os meus clientes, porque ele está trafegando os dados dele na palma da mão dele. Tá? Então, é muito fácil o cliente falar que os dados vazaram da sua empresa. E aí eu tenho uma vulnerabilidade na minha hospedagem do meu app, em cima de uma plataforma free ou uma plataforma que não atende às especificações da lei. E aí eu posso ter uma ação por um erro interno do meu próprio aplicativo. Entendi. E a questão da central de monitoramento própria ou terceirizada, tem muita gente que utiliza a plataforma terceirizada. Eu acho legal essa situação de utilizar terceirizada, eu acho que é legal enxugar a empresa, mas também tem empresas que acham que é melhor ter a plataforma própria, né? Nesses dois quesitos, tem implicações da lei, né? Fala para a gente. Tá, quando você tem ali um processo próprio, você tem uma central orgânica, você vai fazer a adequação da lei como deve ser feita. Se eu falo que eu vou terceirizar, eu tenho que fazer todo esse processo interno e o meu terceiro tem que ter essa capacidade. O tráfego de informações, vamos pegar aqui uma central que terceirizou o monitoramento da minha empresa. Os operadores que vão estar do outro lado da ponta lá na empresa, ela tem que tratar os dados de acordo com o LGPD, o tráfego de informações com outros terceiros dentro do processo. Vou dar um exemplo aqui. Uma central era terceirizada, aí ela terceiriza o serviço de pronta resposta, de acesso a 24 horas. Então, essa empresa ela é corresponsável com a tratativa dos dados. Então, você é um efeito cascata. Eu sou o controlador dos dados, sou o responsável direto e todos os meus terceiros dentro do processo deverão estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. É um efeito cascata. A responsabilidade, ao passo que eu terceirizo, eu não me isento de responsabilidade. Pelo contrário, eu tenho mais responsabilidade ainda, porque eu sou o controlador dos dados e tenho que controlar o terceiro dentro do processo. Nossa, que enrosco. Olha aqui, uma outra pergunta interessante que tem uma relação com a gente também. Ó. Bancos enviam dados para empresas de cobrança e escritórios advocatícios sem autorização. Isso poderá ocorrer? A gente também faz isso, né? As empresas de rastreamento fazem isso, né? Elas vão cobrar uma pessoa e vou usar um escritório de advogados, tal. Mas não tem autorização. Isso aí, como é que funciona esse trâmite? Se eu coloquei lá no meu contrato inicial que eu vou utilizar a empresa do Juliano como uma empresa de cobrança e eu consenti, sem zero problema.
Agora, se no meu contrato inicial não tem essa previsão, não pode fazer, é ilegal. Mas dentro desse contexto, eu não posso fazer uma cláusula meio que geral, por exemplo, eu vou utilizar uma empresa de cobrança terceira Não. para tal fim. Não, não pode, tem que ser específico. Eu vou A utilizar lei tal diz que tem que empresa. ser, a lei diz que tem que ser claro. Ah, entendi. Você entendeu? Porque imagina o seguinte, eu sei que você é um cara milionário, nunca passou por isso, mas as pessoas que devem no mercado, em determinados bancos, ligam 3, 4 empresas fazendo a mesma cobrança. Porque essas empresas elas ganham por produção. Então, o Exatamente. primeiro que conseguir reaver ali aquele valor da parcela que está em aberto, ela vai ganhar um percentual. Então, a empresa ela vai ter que determinar qual será a empresa e eu vou ter que consentir. Então, e surgiu uma pergunta aqui do Geilson aqui novamente. Ó, o Geilson está participando bastante, hein? E é uma pergunta interessante que pode simplificar a nossa vida. Esse consentimento, no caso do contrato, vamos voltar lá ao contrato. Esse consentimento aí que a gente precisa de obter do contrato, pode ser simplificado com uma solicitação e resposta via e-mail? Eu posso fazer tipo um adendo de contrato via e-mail? Ó, eu vou usar os seus dados para tal fim. Posso fazer Olha isso? só, não é o ideal. O ideal é que você tenha um sistema, que você tenha uma assinatura eletrônica. Aí, perfeito. Ah, entendi. Até porque, dentro do processo de LGPD, você tem que ter a gestão dos consentimentos. Imagina se uma empresa que tenha 10 mil clientes. Como que ela vai ter como que ela vai ter essa gestão se ela não tiver um recurso eletrônico? Se É verdade. torna inviável. Por quê? Imagine o momento que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados faça uma visita dentro da sua empresa. Daí ele fala assim: me apresente a tua gestão de consentimentos. Aí você vai pegar um monte de folha, um monte de planilha em Excel, e você já está não conforme de acordo com a lei. Rapaz, eu estou lendo aqui os comentários aqui e tem um comentário aqui que o Felipe Eduardo falou sobre identificação de motorista com RFID, né? Eu trabalho com isso, né? E tem um comentário aqui que realmente deu um nó na minha cabeça, né? Quando o motorista ele faz uma identificação no sistema, com RFID e tal, e esse dado sai do rastreador e vai para um determinado local, tal, tem a implicação da lei também, isso aí? Tem essa relação de horas Ele tem que trabalhadas, tal consentir. ponto, Não, né? ele vai ter que consentir. Uma coisa é lei trabalhista, outra coisa é consentimento para compartilhamento dos dados pessoais. Ok? Na Lei Geral de Proteção de Dados diz que para que uma empresa constituída utilize os dados do Juliano, eu tenho que consentir. Se eu vou usar aí uma identificação do motorista para que ele faça o deslocamento do veículo do ponto A para o ponto B, ele tem que, lá no início, tem o consentimento dele. Então, a palavra-chave é consentimento, pessoal. Consentimento. Se o cliente consentir, tá tudo liberado. A palavra-chave é essa, eu acho. Mas lá no consentimento tem que estar claro quais serão, para qual finalidade ele está autorizando os dados dele. Tá? Não é genérico. Entendi. Eu vou utilizar os dados do Juliano para esse fim. E esses terceiros estarão vinculados a esse compartilhamento. Vamos lá, vamos continuar com a nossa listinha aqui. Ó. Cadastro e consulta, né? Cadastro do cliente e consulta, né? E às vezes até consulta de crédito e tal, essas coisas. Como é que faz? O cadastro e consulta, muito voltado aí para o segmento do gerenciamento de risco, o que é? Quando eu tenho um transporte de carga, a pólice determina que eu tenho que fazer uma consulta socioeconômica e criminal do Juliano. Esse processo é um processo muito delicado, porque aí envolve lá os dados sensíveis. Por quê? Eu vou estar levantando ali se ele deve ou não para o mercado, na questão financeira, se ele tem ou não alguma pendência criminal. Isso é sensível, tá? Mas a origem desse trabalho tem que ter um termo de consentimento muito bem alinhado. Quem vai fazer esse trabalho? Porque quando a gente fala em cadastro e consulta relacionado ao transporte de carga, eu tenho aí um trabalho feito por uma empresa terceirizada que ela vai fazer contato com as fontes determinadas ali naquela ficha de contratação e existe todo um processo. Se esse processo não estiver muito bem definido lá na sua origem, a empresa terá problemas.
porque ele é um serviço que, de certa forma, ele é inconstitucional, tá? Moralmente, ele é necessário, só que, de acordo com a lei, ele é inconstitucional. Ninguém pode ser privado do exercício da sua atividade, tá? Mas falando em cadastro e consulta do varejo, exatamente ali. Se eu vou fazer um cadastro, se eu vou fazer uma consulta, eu tenho que ter a permissão do usuário, da pessoa física. Então, sempre a permissão, né? Sempre a permissão. A Mas no caso do palavra-chave cadastro, é... mas no caso cadastro e consulta relacionado ao gerenciamento de risco, tem que ter uma afinação melhor ali no termo de consentimento, porque envolve uma atividade do transporte que as pessoas sabem que isso ele é ilegal e se isso cair em mãos erradas, a empresa certamente terá uma grande dor de cabeça. Existem, só para você ter ideia, associações de motoristas me procurando para entender como que eu quebro um cadastro e consulta. Então, o Rogério Lopes aqui fez uma observação interessante, né? Vão ter que bloquear os prints de telas de celulares e computadores. Inclusive, Rogério, eu já trabalhei numa empresa que a gente fez isso, né? A gente bloqueou na central qualquer tipo de coisa que pudesse retirar, a não ser se o cara tirasse uma foto da tela, né? Isso realmente até aconteceu. Mas a gente bloqueou tudo. Não conseguia tirar print da tela, não conseguia inserir um pendrive, não conseguia fazer nada no computador do operador. E isso é legal, vocês é uma coisa a se pensar sobre isso, não é Só temos uma observação, né? Uma grande parte das empresas ainda estão trabalhando no home office. Como se controlar isso na casa dessas pessoas? É um Cara, grande desafio. por que foram assinar essa lei justamente nessa hora, né? Não, a lei foi. Não, aí eu vou divergir de você. A lei foi assinada em 2018, cara. Não, foram colocar essa lei para rodar agora, né? É complicado, né? Mas enfim, as empresas vão ter que se adequar. Se você quiser perguntar, Juliano, acho que foi o Felipe que fez a pergunta do cadastro e consulta, acho que até imagino quem seja o Felipe, se foi satisfeita a resposta, ou para todas as demais perguntas, se as respostas foram suficientes ou querem uma outra abordagem, tá bom? Não, tranquilo. Eu estou lendo aqui, eu estou procurando ler aqui o máximo possível, porque hoje, pelo problema que deu aqui com a gente, eu tive que desmontar uma situação aqui também. Hoje deu um problema no link, pessoal, desculpa, tá? Mas eu tive que desmontar uma situação aqui, que geralmente eu fico com duas telas e tal, aí eu consigo ler mais confortável. Mas eu estou tentando ler aqui, está dando certo, tá? Mas vamos lá. A questão do pronto atendimento, como é que faz, hein? Porque geralmente o pronto atendimento, ele é terceiro, né? E como é que faz isso aí? O pronto atendimento tem um grande problema, né? Algumas empresas já utilizam aplicativos para disponibilizar os dados para o agente de campo fazer as buscas. Outras empresas utilizam aquele recurso gratuito que é o WhatsApp. E aí eu passo todos os dados do Juliano para um agente lá na ponta, que 99% das vezes é um policial apaisano que vai fazer esse trabalho. Tá? Como controlar esses dados? As empresas vão ter que fazer adequações de como transmitir esses dados para esse agente de campo, de forma que eu não identifico quem é a pessoa do outro lado. Ou seja, eu posso passar a placa de um carro, eu posso passar a localização de um carro, mas eu não posso passar o nome da pessoa que está ligada a esse carro. Eu não posso identificar. Juliano, quantos Julianos existem no mundo? Diversos. Eu não identifiquei a pessoa. Eu disse que é o Juliano. Ponto. De que forma que eu vou transmitir esse dado à pessoa física que vai ter que ser corrigido e implementado dentro desses recursos? Em alguns casos, quando eu faço auditoria de serviço de pronto atendimento, eu percebo que óbvio, né? As pessoas querem fazer um atendimento rápido. O próprio nome diz, né? Pronto atendimento. Ele manda o print da tela do cadastro do cliente direto para o agente de campo. Eu fiz uma auditoria recentemente numa grande empresa que o pessoal ali da emergência, eles tiravam um print da tela do cadastro com todos os dados. Nome, filiação, a cor da roupa que ele utiliza e mandava um WhatsApp do agente. Então, esse é o cuidado que tem que ser tomado aí no pronto atendimento. É complicado isso aí, hein? Nossa Senhora.
Às vezes tira foto da tela, né, e manda também pelo celular. Sim. Aqui a pergunta do Rafael Camargo, a gente já respondeu já praticamente. O consentimento pode ser eletrônico por meio de aceite digital? Pode sim, não tem nenhum problema. Isso é A legal. lei, olha só, a lei não determina qual é a forma que você vai ter esse aceite do consentimento. A forma eletrônica é a forma mais óbvia, mais eficaz para você ter o controle, gente. Tá? Você pode ter o consentimento impresso, só que você vai ter que tratar esse documento internamente. Eu, Marcelo, entendo que é mais complexo de você pegar lá 10 mil assinaturas, 10 mil consentimentos, e como você vai manipular isso dentro da tua empresa? Você vai ter que digitalizar, vai ter que armazenar esses dados, enfim. Então, se torna mais complexo. Eu entendo que o sistema eletrônico ele vai ser mais ágil e mais eficiente para você controlar. O Adriel Pari Lopes também fez a mesma pergunta aqui. Grande Adriel, hein? O termo de autorização pode ser assinatura eletrônica? Sim, ele acabou de responder. O Rogério também fez uma pergunta. No caso de sinistro, os dados são enviados por uma empresa de pronta resposta, que muitas vezes é determinada no momento da ocorrência, pois depende da localização do veículo. Como que a gente procede com isso? A gente tem que ter cadastro prévio, né, de todas as empresas e tal, e já tem que ter o aceite, mas tem que ter o aceite do cliente para eu disparar para milhões de empresas? Olha só. O primeiro passo eu tenho um terceiro que ele está de acordo com a LGPD. Tá? O serviço de pronta resposta, ele é um serviço que eu posso ter lá em Manaus um acionamento no ano todo. E eu vou utilizar o Juliano nesse atendimento? Não sei. Por isso que eu tenho que anonimizar os dados que eu vou compartilhar com o Juliano quando ele tiver um acionamento em Manaus. Então, são processos que eu tenho que criar para que eu consiga atender a minha demanda de forma que eu não deixe vulneráveis os dados. Então, essa dúvida é muito frequente aqui, ó. O Pedro Martins de Lima fez a mesma pergunta. No caso de pronto atendimento, qual é a forma que o agente identifica quem está na ponta com toda certeza, se não por uma documentação? O primeiro nome pode ter, sei lá, 200 João ali, parado ali na região, né? É meio complicado, né? Mas aí você vai criar processos de como fazer essa identificação lá na ponta. O primeiro passo eu tenho que anonimizar. O que vai trafegar de compartilhamento de dados, eu tenho que anonimizar. Eu tenho que tornar isso de forma que eu não identifique a pessoa. Quando eu chegar lá na ponta, eu vou criar processos de como fazer a identificação se de fato é o Juliano que está lá dentro da boleia do caminhão ou ele está lá no veículo que eu estou fazendo a recuperação no caso do varejo. Aí são procedimentos. Não é sistêmico, é procedimentos. Como eu vou fazer a identificação. Entendi. Transportadora deve ter que solicitar autorização do motorista para consultá-lo junto à gerenciadora de riscos? Assinado Bruno Galo. É o Bruno Galo, gerente de riscos. Sim, é o que eu falei lá no consentimento. Quando a gente fala em cadastro e consulta, quem origina os dados do motorista para o cadastro e consulta? O transportador ou o embarcador, tá? No caso do transporte de carga, quem vai originar os dados tem que fazer o consentimento lá com o motorista, com o ajudante, com os funcionários que vão trabalhar dentro da empresa, enfim. Se eu estou passando para uma empresa especializada em cadastro e consulta, quem teve o consentimento lá, que vai compartilhar os dados para a minha empresa, é o transportador, ou o embarcador, ou quem está contratando o motorista. Então, Marcelo, o Geilson até voltou aqui a pergunta dele aqui sobre o e-mail, né? Porque a gente falou para ele a gente falou aqui que a própria questão de sistêmica pode, com uma assinatura digital, o cara dar um tique lá e aceitar essa questão de divulgação de dados e tal. O Geilson voltou à pergunta: esse consentimento eletrônico não pode ser via e-mail mesmo? O e-mail você tem rastreabilidade, porque você está compartilhando dados ali. Não A questão você não tem rastreabilidade no e-mail. Você colocou um anexo ou no corpo do e-mail, você tem rastreabilidade de dados? Não. Não, mas a questão de pedir o consentimento para o cliente. Então, mas você, ok, se o meu sistema ele é seguro, eu consigo mandar um arquivo PDF para ele com uma senha para ele abrir lá do outro lado, e ele assinar e me devolver esse arquivo, ok. Mas se eu não tiver essa segurança no envio dos dados, porque eu estou compartilhando, certo? Eu estou mandando um arquivo para o Juliano.
eu originei, eu sou ali o detentor dos dados. Eu tenho que ter a segurança. Por exemplo, quem já não recebeu um boleto, que para eu abrir esse arquivo PDF do outro lado, eu tenho que digitar ali dígitos do meu CPF. Eu Isso, já recebi. isso é uma forma de segurança. Se você utilizar um recurso semelhante a esse, ok. Agora, o envio do teu cliente para você é responsabilidade dele. Mas você garantiu que esse dado saiu de forma segura dentro do sistema. Se você optar por esse recurso, perfeito. Mas só anexar o arquivo e enviar, você está vulnerável. Entendi. O Fernando Martins Mineroso, ele também fez uma pergunta aqui. No caso de motorista, se o cadastro for apenas nome e número de CNH, sim, você precisa de pedir também consentimento, né, do motorista Mas o para cadastro, só só para o eu entender a cadastro. pergunta. Só o Não, só o cad- cadastro. Mas se for para o transporte de carga, ele vai ter que ter todos os dados. Entendi. Não tem só o nome, primeiro nome e CNH, ele não vai. Primeiro que ele não vai ter cadastro sem consulta. A N-Track aqui, plataforma de rastreamento, perguntou: o cliente pode escolher com que empresa pode compartilhar os dados? Por exemplo, autoriza o envio de dados para um banco, mas não pode compartilhar com uma empresa terceira. Pode ter essa diferenciação? Na hora que você mandar o pedido o pedido para o cliente, você vai mandar um pedido para o cliente, vou compartilhar seus dados, tal, não sei o quê. E ele fala assim, não, mas eu não quero que você compartilhe com a empresa de cobrança. E aí? Pode, ele pode. Ele é o detentor dos dados. Por Aí eu isso não posso que, cobrar ele. por isso que a lei diz, o direito é dele, ele vai escolher. É por isso que a origem é o quê? O consentimento. Se ele não consentir, você não pode fazer. Rapaz, isso é complexo. Isso vai dar rolo. Por isso que a lei diz o seguinte: tem que ser transparente. Eu, pessoa jurídica, tenho que ser transparente com o Juliano. Juliano, eu vou utilizar seus dados, vou compartilhar seus dados com esse segmento, com essas empresas. Você consente? Consinto. Ah, não consinto? Você não pode compartilhar. É o direito dele. Da mesma forma, Juliano, que eu possa a qualquer momento ligar para a tua empresa e falar assim, olha, não sou mais seu cliente, eu quero que você exclua os meus dados dentro do teu cadastro. Você vai ter que excluir e me provar que você fez essa exclusão. Isso é interessante. Isso é interessante e foi um motivo de processo contra o Facebook, né? Porque o Facebook usa um banco de dados que, na verdade, não exclui, né? Ele deixa o dado lá dentro, mas um dado inativo, né? Se ele Porque ficar anonimizado, não tem problema. Mas se não anonimizar os dados, ele vai estar ferindo a lei. Tá. Explica para nós esse termo. Esse termo está sendo muito utilizado agora na LGPD. O que é anonimizar? Palavra Nada mais difícil. do que criptografar os dados. Aos olhos nus, ele não tem serventia para nada. A Entendi. empresa tem que ter um sistema que consiga anonimizar os dados, criptografar esses dados dentro do meu banco. Por quê? Eu tenho lá 10 mil clientes na minha carteira. Eu utilizo todos os dias esses dados? Não. Eu vou utilizar no final do mês para fazer um faturamento. Durante 29 dias do mês, esses dados precisam ficar disponíveis? Não, eles podem ficar anonimizados e armazenados. Porque eu vou evitar uma invasão de um hacker e o quê? Subtrair esses dados. E se vazar, já era, né? Se vazar é Se processo. vazou. Aí você lembra ali daquele cara que eu falei, o encarregado de dados? Sim. Se eu Ele que tiver vai uma, receber. se eu tiver uma invasão dentro lá do banco de dados da empresa do Juliano, esse encarregado ele tem que informar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em tempo real da invasão. E o que foi usurpado do sistema, qual foi o mecanismo de estancamento dessa invasão e como que o sistema está operando. Rapaz. Até que entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existe uma combinação com o Código de Direito do Consumidor, que diz o seguinte: eu vou ter que informar alguma autoridade. Hoje, até nas discussões que eu participei hoje, jurídicas, estamos imaginando que inicialmente vai ser para o Ministério Público, que representa ali o povo. Tá? Entendi. Nossa, tá nascendo uma nova profissão. Eu acho que tá nascendo uma nova profissão de gerente de Sim, dados aí e tal, né? não, ele se chama encarregado de dados, Carregado de DPO. dados. E É a nova profissão do momento. vamos continuar. Eu, como advogado, posso terceirizar essa atividade para as empresas. Oh, legal. A lei diz que esse profissional ele pode ser orgânico, como ele pode ser terceirizado.
Entendi. Então, você vai ser responsabilizado, então, também, né? Criminalmente, civilmente. Cara, colocar muito a cara a tapa, né? Mas vamos lá. A gente estava no pronto atendimento, assistência Agora, 24 assistência horas. 24 horas. Não muito diferente do pronto atendimento, assistência 24 horas nós temos lá, né? Uma infinidade de serviços que estão vinculados a um determinado contrato, e aí eu tenho um compartilhamento de dados, um guincho, a mesma regra do negócio, né? Eu estou compartilhando dados, eu tenho que anonimizar esses dados no momento que eu compartilho. Ah, mas Marcelo, eu tenho lá uma empresa XPTO que ela vai ter todos os cadastros dos meus clientes, porque quando eu tiver um acionamento, eu vou ligar, vou falar, olha, é o Juliano. Esse compartilhamento e essa manutenção dos dados dentro do banco de dados dessa empresa terá que atender à Lei Geral de Proteção de Dados, obrigatoriamente. Tá? Eu já fiz um trabalho com uma determinada empresa que ela tem lá uma empresa X que faz assistência 24 horas e a cada 2 horas todos os novos clientes ou a própria carteira ela sofre uma atualização dentro do sistema desse prestador de serviço, e quando eu tiver um acionamento, eu vou passar a placa do veículo, ela vai consultar e está lá. A placa desse veículo vinculada ao Juliano, a Mercedes-Benz do Juliano, e aí ela sabe que o Juliano tem direito a esse serviço. Que não necessariamente a assistência 24 horas, o cliente vai ligar para a empresa que vendeu o serviço para ela. Ela vai ligar direto no 0800, que já está dentro de uma empresa que faz esse serviço, e aí vai ter a origem do atendimento. E a questão dos seguros? Os seguros é a mesma coisa do compartilhamento de dados, tá? A questão os seguros aqui eu não estou falando da cobertura cibernética, como foi feita uma pergunta. Lógico que esse é um produto que o mercado agora está aderindo. Muitas empresas deixaram de fazer a adequação e contrataram um seguro, achando que o seguro vai segurar todos os problemas do negócio, tá? Seguro cibernético no Brasil é algo novo. Até o ano passado, eu participei de alguns debates de companhias seguradoras, exatamente falando desse produto. É um produto novo, até porque você não tem como precificar. Você não sabe o tamanho que isso vai te causar dentro da companhia seguradora. Como se precifica algo que você não tem histórico? Quando você fala em seguro de carro, você tem que ter um histórico, né? O veículo XPTO, a Mercedes Juliano, se ele rodar no ABC, ele vai ter uma incidência X de probabilidade de roubo. Agora, qual é a incidência de invasão dentro de uma empresa? Sabemos que o Brasil é o pior país do ranking sobre invasões sistêmicas, cibernéticas. Agora, como que se precifica isso? Ainda não se sabe como se precifica. Estão vendendo. E aí, de acordo com os prejuízos, vão se agravando essas apólices. Mas aí o seguro aqui, no caso do varejo, nós temos aquela questão seguinte, né? Eu tenho que compartilhar dados com a companhia seguradora. Como que eu compartilho dados com a companhia seguradora? A companhia seguradora, a maioria das companhias seguradoras já estão adequadas à LGPD na questão do sistema e tal, e eu tenho que ter esse compartilhamento de dados de forma segura dentro do processo. Ah, bacana. Olha aqui, ó, tem bastante coisas aqui, tem bastante perguntas aqui. Ó. No caso do motoristas, a empresa X contratou o meu serviço. É o Rafael Camargo que está perguntando. Contratou meu serviço de rastreamento. Ele tem uma empresa de rastreamento. A empresa tem 500 motoristas. A empresa que contratou o meu serviço deve coletar esse consentimento avisando que os dados serão compartilhados comigo? Sim. Dos motoristas? Sim, né? E se ela não coletar, o problema é dele ou não? Ele é corresponsável. Mas ele está lá guardando os dados, ele está em conformidade com o LGPD. Mas se eu não consentir, Juliano, ele não pode ter meus dados. Entendi. Isso vai acontecer muito no transporte. Por exemplo, a transportadora XPTO, para um determinado produto, a gerenciadora de risco é a A. Para um outro produto, é a gerenciadora B. O motorista tem que consentir que essas empresas poderão ter acesso aos dados dele. A Santrac Rastreamento. Eu só trabalho com PJ. E a lei se aplica a mim? Sim. Essa aí eu posso responder. Sim, aplica você também. Né? E aplica, inclusive, a empresa que trabalha com... Aplica a todo mundo, né? Sim. É uma relação de cascata, efeito cascata. O Gustavo Valêncio, da Save de Car. Marcelo, quantos encarregados de dados uma empresa pode ter? Legal essa pergunta.
É um encarregado. A lei determina que tem que ter um encarregado. Como vai funcionar esse cara? Uma pergunta importante. Pode Toda e perguntar. qualquer Pode empresa, falar. toda e qualquer empresa vai ter que ter lá no seu site os dados do encarregado de dados, ou de PO. Então, quando eu entrar no site da empresa do Juliano, vai ter que constar lá, além de toda aqueles acessórios de comércio e tudo mais, lá eu vou ter que ter lá o contato do DPO. Porque se eu me sentir lesado pela empresa do Juliano, eu vou contactar o DPO, dizendo, olha, a sua empresa não cumpriu com a LGPD. E aí, esse DPO tem que processar tudo internamente e dar uma resposta à altura à pessoa física. E se ela não se sentir satisfeita com a resposta, com os argumentos e com as provas apresentadas pelo DPO, ela poderá ir em juízo e cobrar danos morais e materiais. Ah, legal. O Benê, inclusive, perguntou sobre essa pessoa, sobre esse profissional. Esse profissional aí, qual deve ser a sua formação? Olha, quando o projeto de lei foi para o Congresso para ser sancionado, existia uma reserva de mercado que deveria ser um advogado. E isso foi derrubado, tá? Não existe uma especificação da advogado, engenheiro, não interessa. Ele tem que, lógico, ele tem que conhecer processos de uma empresa, de A a Z, e tem que interpretar a lei. Entendi. O Felipe Boulos. Felipe, tudo bem? Poderia colocar no contrato de prestação de serviço a cláusula que os dados do cliente poderá se compartilhar com empresas especializadas em cobranças. Especializadas, ele deixou em letra maiúscula. Por quê? Porque ele não quer especificar qual empresa que é de Não, cobrança. tem que especificar a empresa. Tem que especificar, não tem jeito, né? Tem que especificar. Isso, até ontem eu fiz uma reunião ontem exatamente com uma empresa de cobrança. Até brinquei com eles que agora é uma forma de fidelizar contrato de prestação de serviço, né? Porque as empresas de banco, para ela mudar a empresa de cobrança, ela vai ter que comunicar a todos os seus clientes. Entendi. Nossa, aqui a Conecta Informática aqui, no Mendonça, está perguntando aqui se tem um passo a passo, tal, não sei o quê. Passo a passo é contratar o Marcelo. O Marcelo, ele é o cara que vai te dar o passo a passo. O passo a passo é aquilo que eu falei, né? Começa do mapeamento até o treinamento. Qual a diferença da MA hoje em relação aos outros profissionais que estão fazendo essa adequação? O mercado de segurança como um todo, estou há 20 anos relacionado a ele, então nós sabemos todas as fases dessas empresas, como ela começa, como ela trata os dados dentro desse segmento. Então, o que nós conseguimos oferecer de diferencial do mercado? Celeridade para a implementação. Então, a N-Track, plataforma de rastreamento, também perguntou aqui, é uma pergunta bem interessante, hein? Isso envolve bastante a área de rastreamento. No Monitrip, precisamos enviar os dados para a NTT, e isso envolve o CPF do motorista. Como ficaria caso o motorista não aceite esse compartilhamento? E aí? Lascou, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, tanto a iniciativa privada como a pública tem que se adequar à lei, tá? A NTT vai ter que se adequar à lei também. Esse compartilhamento de dados, eles vão ter que tratar os dados lá. Entendi. Então, mas e se o motorista falar, não quero que... Mas isso é inerente à profissão dele, né? Isso é uma regra do jogo. É uma regra do jogo. Então, ele tem que ceder o dado, não tem jeito. Sim, porque tanto a iniciativa privada como a pública tem que se adequar à lei, tá? Então, mas vai vazar... Não, a NTT também tem que cumprir a lei. Se comprovado que os dados vazaram da NTT, ele vai na justiça e cobra da NTT, não tem nenhum problema. Só que aí é uma regra do jogo, né? Se a lei determina que eu tenho que disponibilizar para a NTT o CPF, não tem como fugir. É uma lei que determina a regra do negócio. O Pedro Martins também perguntou aqui, uma gerenciadora, ao fornecer as informações de um sinistro para a seguradora, em que contenha dados sensíveis, esta terá que ter um consentimento prévio do motorista? Sim, né? Eu não entendi muito bem a pergunta. Lê de novo a pergunta, por favor, Juliano. Gerenciadora, ao fornecer as informações de um sinistro para uma seguradora, a gerenciadora informando a seguradora,
e que contenha dados sensíveis, tem que ter o consentimento prévio do motorista ou do contratante, né, no caso? Sim, lá na origem do consentimento, eu já vou te dizer, né? Ele vai transportar para o produto de A, que está segurado por B, que é gerenciador de risco é C. E aí, quando eu falo que eu vou passar dados para a seguradora, teoricamente, eu já tenho isso na verbação da carga, né? Quando eu tenho seguro. Esses dados já tem. É o Juliano que está transportando o veículo de placa tal. Eu já tenho isso na verbação. Entendi. Caso o Geilson também perguntou aqui, ó, a lei já definiu o prazo para o DPO realizar as respostas? Por exemplo, eu fui notificado de alguma maneira. E quanto tempo eu preciso de responder essa notificação? Tem algum prazo, alguma coisa? Ainda não está definido esse prazo. Certamente isso vai vir na regulamentação da autoridade nacional. A única coisa que diz a lei é que eu tenho que responder, ainda não tem prazo. A lei não define isso. Olha, outra pergunta bem interessante aqui, ó. Isso envolve muita gente aqui, né? Gustavo Valenço, da Save de Car. Marcelo, em caso de atendimento na ponta com o técnico, eles realizam checklist, tal, coleta dados e o cliente assina. Eu tenho que colocar uma cláusula lá no papelzinho, lá dizendo, claro, que ele está consentindo esses dados para mim controlar? Isso aí você já vai fazer essa previsão lá quando você firmou o contrato com esse cliente, tá? Quando Ah, no você fechou o contrato. negócio com ele, você já tem esse consentimento. A pergunta é interessante porque normalmente eu uso um técnico terceiro. Eu tenho que ter um contrato com esse técnico. Normalmente, muitos deles são pessoas físicas e eu estou compartilhando dados do Juliano com a pessoa física do outro lado. Só que eu sou o controlador dos dados. Então, as empresas precisam tomar muito cuidado com essa terceirização. Entendi. Olha que pergunta interessante também aqui, ó, o Rafael Camargo. Se a empresa que me contratou não coletou o consentimento dos motoristas, devo recusar esse cliente? Como que é? Não entendi a pergunta. Volta a pergunta. Ele é um fornecedor de rastreamento, tá? E uma empresa contratou ele. Só que ele foi lá e a empresa não coletou o consentimento dos motoristas para colocar os dados sensíveis lá na plataforma. O que ele faz? Ele deve recusar esse cliente? Não, ele vai ter que ter consentimento. Não tem como ele tratar dados sensíveis sem consentimento. Mas isso não é inerente à profissão do motorista? Será que não vai estar já O primeiro passo é o automaticamente? seguinte, ó. O que vai ser na prática? Se eu não consentir que eu vou compartilhar dados, esse cara não vai ser contratado. Ponto. Que para Mas eu ele pode. transportar. Não, para eu transportar, para eu contratar um motorista, a Porto Seguro diz que eu tenho que ter um processo de cadastro e consulta. Se eu, Marcelo, não consentir, esse cara não vai ser submetido a esse processo. Logo, ele não vai ter carga para transportar. Mas ele não pode ser anonimizado, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, não? Não, mas eu preciso compartilhar os dados para poder fazer a pesquisa. Como que eu vou anonimizar se eu não fiz a pesquisa? Entendi. Gente, eu acho que esse assunto ele é um pouco até infinito, né? No caso, né? A gente continuar aqui, a gente vai continuar recebendo perguntas e a gente vai continuar tendo dúvidas, tal. Eu acho que as coisas precisam rolar um pouco mais, né? Para a gente poder entender os meandros dessa lei, entender as nuances dessa lei, até onde a gente pode ir, o que a gente deve fazer, né? Mas nesse caso, pessoal, caso tenha dúvidas, caso tenha mais dúvidas, tal, vou deixar aqui o contato do Marcelo. A gente estourou um pouquinho o tempo hoje, ó. Tá aí o contato dele. Apontem o celular aí para esse QR Code aí, vocês conseguem buscar o contato dele e já colocar aí no celular. É interessante ter o contato dele para qualquer emergência aí, porque eu acho que o negócio vai ficar meio feio, né? Sim. É uma coisa assim que muito complicada. Já estou com a cabeça aqui a milhão, aqui pensando nessas situações aí. Sim, de ontem para hoje, muitas empresas que estavam aguardando a prorrogação da lei para 2021 foi pega de surpresa com a decisão do Senado ontem. Tá? Novamente, nós não temos mais tempo de adequação. Nós vamos fazer a adequação das empresas com o carro em movimento. Vamos trocar o pneu do carro em movimento. Tá? O melhor caminho de se fazer essa adequação é um mapeamento muito bem feito, tá? Um plano de adequação muito bem definido, a definição de quem será esse encarregado, se ele vai ser orgânico ou terceirizado,
a implementação de todos os processos que foram definidos lá no plano de adequação e treinamento de todos os envolvidos. Tá? Seguindo esse fluxo aqui, todo esse monstro, ele se torna um bichinho amigável, super tranquilo de se administrar. Ah, bacana. Pega o contato dele, tá? A Santrac aqui até falou, quando essa lei entra em vigor, ela já entrou em vigor, tá? Sim. Existe, só pegar um gancho aí, Juliano. Existe só um trâmite legal que vai durar uns 15 dias, que é a assinatura do presidente da sanção, mas a lei retroage, tá? Ela volta lá para o dia 15, para o dia 16 de agosto. E outra coisa, Marcelo, para finalizar aqui e para me tirar qualquer enrosco aqui da minha vida aqui, né? É uma observação aqui muito bem feita aqui, ó. Eu devo agradecer, inclusive, ao Gustavo Valêncio, da Save de Car. Ele está perguntando, o Marcelo autorizou você divulgar os dados dele e tal, não sei o quê. Você autoriza, Marcelo? Os seus dados já estão aqui, já estão aqui. Então, por favor, não me Estão autorizados. Estão autorizados. Previamente autorizados. Isso aqui já estão compartilhados aqui com todo mundo aqui, né? Mas analise o seguinte, o meu nome aqui está Marcelo Augusto, meu nome não é só Marcelo Augusto. Ah, então, pode ser qualquer um, mas Marcelo Augusto relacionado com esse telefone só tem um. Né? Mas aí eu terei que ter acesso à Anatel para identificar de quem é esse número, ou ter um mandato judicial para levantar de quem é esse número. Entendi. Mais ou menos, né? Mas, gente, muito obrigado, viu? Obrigado pela audiência aí. É um assunto sensível. Eu acho que a gente tem que retornar com esse assunto daqui a pouco, passar um tempo aí e tal. A gente vai retornar, trazer o Marcelo de novo, se for o caso, e conversar mais um pouco sobre essa lei. Eu acho que a gente tem que correr para se adequar e tem que aprender um pouco mais sobre ela. Hoje eu vou escolher a internet, tinha muita coisa, muita informação, tudo embaralhado, e eu acho que a gente tem que esperar as coisas se assentarem um pouquinho, né? O que você acha, Marcelo? Sim, é uma novidade, uma grande novidade. Como eu venho acompanhando desde 2018, até postei em vários grupos que nós participamos em conjunto, que a lei entraria esse ano ainda. Muitos, não vai entrar, vai ser prorrogado. Por quê? Nós viemos acompanhando a lei, a evolução da lei, da medida provisória, da lei que empurrou a autoridades para 2021, e nós tínhamos certeza que, de fato, a lei entraria esse ano. Tá? Até porque, se eu tivesse uma medida provisória empurrando a lei para 2021, eu teria um conflito de leis. Porque se eu já aprovei uma lei, sancionei e disse que a autoridade ia entrar em agosto de 2021, como que eu iria aprovar uma medida provisória que está dizendo que a lei e a autoridade nacional entraria em maio de 2021? Não faria muito sentido. E agora o pior é que já está valendo, né? Sim. Mas, gente, obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço pelo convite e me coloco à inteira disposição de todos vocês. Tá bom, então, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, viu? Um abraço.